E aí, Opa, Luiz? Epa, tá tudo bem, bom, Luiz? pessoal? Joia, Como é que você Tudo tá? jóia. Quanto tempo, tudo jóia. Mazagão? Pois é, rapaz, sumiu, ué. Tem que ter Coisa voltado boa. lá. Tem pelo menos Muito um bom. ano, né, que a gente não se vê, não? Não, quando é que a gente terminou o projeto aí na Gemana? Nós terminamos o projeto setembro, né, de 2019, me parece, né? Setembro de 19? Eu acho que foi antes, foi 18, talvez. Foi Foi 18? 19. Então. É que o É, tempo voa, né? é, É, O tempo voa. muito bom. mas ó, Marzagão, seja bem-vindo aí, né? É ótimo você poder participar. Eu e o Luiz, nós estamos aí com o Instituto Haja, né? Quando começamos lá o projeto de gestão no Tribunal de Justiça, a gente estava isso aí ainda, né? Uma semente. E nós estamos sempre trazendo aqui pessoas que pegaram a gestão, incorporaram a sua rotina, a sua realidade, conseguiram fazer mudanças. E acho que você é um ótimo exemplo disso, né? Nós não estamos falando de uma unidade judiciária propriamente dita, de fazer sentenças, decisões, mas é uma unidade essencial ao funcionamento da justiça. Você está lá na central de mandados aqui do Fórum, pode falar Fórum Lafayette ou ele já tá em mudanças? Aí a central continua funcionando lá? A central, na verdade, funciona tanto no Fórum Lafayette, né, quanto na unidade Raja, Ah, né? Tudo é, Belo Horizonte a gente chama tudo de Fórum Lafayette, e temos também a unidade Raja Gabag. Tá? Então, nós temos duas centrais, que são a mesma coisa, né? É o mesmo lugar. É uma questão de espaço físico, tem razão do tamanho, né? E do quantitativo de pessoas. Você agregar mais de 400 servidores apenas em uma sala é um tanto quanto complicado. Então, a gente conseguiu separar isso, né, em outra unidade. você está lá na central de mandados, mas antes, onde você atuava, Marzagão? Bom, eu já passei pela Corregedoria, né, Geral de Justiça, foram mais de 18 anos fiscalizando aí os cartórios de Minas, né, então eu sou um dos poucos servidores que conhece, se não todas, acredito que eu conheça todas as comarcas de Minas, sim, se não todas, das 296 comarcas, eu creio que eu já devo ter ido, se não em todas, em mais de 290 comarcas, certamente, e também os seus distritos, né, porque quando a gente atuava lá com os cartórios, né, de registro civil das pessoas naturais, a gente também visitava os distritos, né, das nossas comarcas e municípios, tá certo? Ô, Depois vim para o fórum, fui ser contador, tesoureiro da comarca de Belo Horizonte, também estive lá com os colegas por um, um bom período de tempo, né? E depois fui brindado aí, né, com esse presente de estar atuando junto à Central de Mandados da comarca de Belo Horizonte, que é das secretarias de primeira instância, que se não jurisdicional, como está sendo dito, nós somos órgão auxiliar do juízo, mas é a maior de Minas Gerais, né? Nós estamos falando aí, nesse minuto, 388 oficiais de justiça, ou seja, nós atualmente já agregamos mais de 15% dos oficiais ativos no estado, nas 296 comarcas, né? Então, realmente é um volume grandioso, e para isso você tem que ter também servidores dentro da minha secretaria, colaboradores, e por aí vai, tá? Aqui, ô Carlos, como se não bastasse esse tamanho de encrenca, o Mazagão ainda agregou mais umas responsabilidades. Fala aí, Mazagão. Sim, nós também estamos à frente, junto com os colegas lá do plantão de habeas corpus, né, da central de logradouros, né, também tem uma portaria que me nomeou lá na central de flagrantes. Então, assim, a gente está atuando aí 24 horas praticamente, né? Mas Deus sabe o que faz, não é verdade? É por uma boa causa. Ô Mazagão, mas me conta o seguinte, então você passou por muita, né, foi por corregedoria e tal, e quando é que você chegou lá na central e qual que é a situação que você se deparou? Bom, inicialmente é bom a gente esclarecer que a central de mandados é uma ótima ideia, né? Porque veja que na década de 80, cada juízo, cada secretaria contava com 2 oficiais de justiça, né? Imagine uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, né? O cidadão, o juiz solta 2 mandados de audiência para amanhã, um
em Venda Nova e outro, por exemplo, do Barreiro. Né? O oficial teria que ir à região do Barreiro e depois deslocar mais 37 quilômetros até a região de Venda Nova. Como é que ele faria isso nos tempos de hoje, com o trânsito que nós temos hoje? Então, resolveu-se que o oficial fica fixo e os mandados buscam o oficial. Né? Então, Belo Horizonte, se sai um mandado para a região do Padre Eustáquio, vai cair lá para a Débora, né? Vai cair para o Fernando, se cai lá para a região 53, vai cair para a Rosilene, e assim vai. Né? Então, se o mandado ele busca o oficial numa região menor, para que nós consigamos aí ter até uma maior eficiência, né? E uma maior eficácia do cumprimento da ordem, porque nós temos que convir que quando nós falamos de aglomerado, né, Belo Horizonte hoje conta com aglomerados gigantes, né, nós temos 17 ocupações, tá? Então, o oficial precisa conhecer aquelas ruas, vilas, vielas, becos, né, porque senão o mandado, você às vezes passa em frente a uma porta achando que é uma porta e não é. Quando você abre ali dentro, você tem mais 30 famílias residindo dentro daquele beco. Então isso aí, o oficial precisa conhecer a região dele para ele poder cumprir bem. Então foi isso. E quando cheguei lá, né, em 27 de novembro, né, indo agora para a sua pergunta, Carlos, cheguei lá em 27 de novembro de 2017, havia sim um momento conturbado, né, um momento pesado, tem razão até de alguns problemas de desvio de conduta individual que a mídia bem publicou aí, essa questão midiática, ela também prejudica bastante, então o moral do time não estava bom, né? E a central de mandados, como ela foi concebida, né, no início da década de 90, ela veio até agora, praticamente 2017. Né? Então, certamente foi muito boa lá atrás, mas quando a gente chegou em 2017, já não dava mais para levar assim. Né? Então, a gente teve que iniciar um trabalho, né, obviamente com a ajuda de você, especialmente do Pedrosa, né, que esteve conosco lá, e quando cheguei, né, vocês já estavam lá, inclusive, já levantando dados, me parece que desde agosto, o Pedrosa pode me falar melhor aí, eu não sei quando vocês entraram, mas, então quando eu cheguei já havia um começo de levantamento de dados. Né? Então nós passamos a ver a necessidade de organização, de coleta de dados estatísticos, né? Dados estes que hoje eu levo ao oficial de justiça. Tá? Eu busco levar esses dados ao oficial, para vocês terem uma ideia. A avaliação de desempenho do oficial, ela começa lá no dia 7 de janeiro, né? Eu ainda tenho avaliações de desempenho para fazer. Por quê? Porque eu faço questão de levantar, por exemplo, quantos mandados você, oficial, cumpriu no ano passado. Então, quando você abre a sua avaliação, né, no campo acompanhamento, tem lá quantos mandados você cumpriu, quantas regiões você cooperou. Você só trabalhou na sua, você cooperou na do lado, você esteve na urgência, você fez algum júri ano passado, né, você cooperou no júri. Então, são questões que a gente agrega. Teve alguma reclamação contra você, algum elogio, tudo isso a gente consta do seu acompanhamento. Então, dá trabalho buscar isso, o ano precisa findar. Nós buscamos parcerias com outros setores, como a NEAJUR, lá da Corregedoria, com o Dilma. Então, o Dilma ele me fornece um pacote de dados do Siscom, né, que traz um pacote gigantesco, que o meu time de apoio, especialmente a Isabel, né, a Isabel abre esse pacote e ela separa o que eu quero. Isso é trabalhoso, isso é difícil, isso é demorado. Então, eu quero saber do oficial X, quantos mandados ele cumpriu, qual foi a efetivação dele. Então, hoje eu tenho um percentual de positivação dos meus oficiais. Eu não divulgo isso nem a eles, mas eu tenho esse percentual. Se você tem mais de 90% mesmo. Para vocês terem uma ideia das mudanças que aconteceram, eu só devo isso aos oficiais de justiça. Eu não cumpro mandato, quem cumpre são meus colegas lá, né, que são excepcionais. Eu quero registrar isso aqui. Né, Belo Horizonte conta, o interior me desculpe, né, mas Belo Horizonte conta com oficiais de altíssima qualidade. Né? Então, esses oficiais, a maioria absoluta, ou seja, mais de 90% dos oficiais da capital, conseguiram efetivação superior a 82% no último ano. Então, assim, é incrível, né, a resposta que eles têm dado. E foi isso. Mas então...
Você não tinha no início você não tinha esses dados, né? Zero dados, cara. Mas você percebeu que houve uma melhora grande, então, nesse desempenho. Sim. Veja, voltando à sua pergunta inicial, quando nós chegamos, então havia essa questão de alguns desvios de conduta individual, que isso acontece em qualquer lugar, né? Seja com padre, né? Em qualquer lugar você vai encontrar isso, né? E houve uma questão midiática grande, acabou prejudicando, e eu também, já no mês de dezembro inicial, houve uma greve de oficiais de justiça por questões anteriores, enfrentei a greve dos motoristas aí de caminhão, né, dos caminhoneiros, enfrentei as enchentes também de Belo Horizonte, enchentes grandes, e estamos enfrentando juntos a pandemia há 1 ano e 3 meses. Eu já estou aguardando o meteoro chegar, porque... mas, graças aos colegas, nós temos conseguido, efetivamente, atender ao jurisdicionado Belo Horizontino, né, da nossa comarca. E mais que isso, projetos foram desenvolvidos depois que vocês saíram, né? Hoje nós cooperamos em várias comarcas, né, com a organização. Então nós tivemos que organizar. Assim que cheguei, a gente tinha uma diferença de número de mandados por oficiais, né? Então tinha um oficial que ele pegava ali 2 mandados por dia, e tinha outro colega que pegava 30 mandados por dia, né? Então, obviamente, isso foi objeto de estudo, a gente nunca vai ser igual, tá? Nunca vai ser igual. A gente buscou ali um equilíbrio e nós conseguimos alcançar esse equilíbrio, tá certo? Então, hoje, os nossos oficiais, os que pegam menos, né? Só tem uma região que está com problema hoje, todas as outras regiões. O oficial que pega menos, ele pega ali 1,8 mandado por dia, e o que pega mais, pega 5,5 mandados por dia. Então, a gente conseguiu trazer isso para uma realidade possível, né? E a gente acompanha isso no dia a dia. A gente sequer tinha essas informações àquela época, né? Então, nós precisamos levantar dados, precisamos nos reunir, precisamos ouvir a nossa base, o nosso chão de fábrica, né? E então nós precisamos realmente ouvir os oficiais, cada um ali dentro da sua região. Desagrada no início, né? Mas por quê? Porque você tem que ver que tem gente que estava numa mesma região há 30 anos do mesmo jeito. Então, naturalmente vai se assustar quando você chega e diz, olha, a sua região 1 será juntada com a região 2. O cidadão já, poxa, o cara está me julgando aqui uma área muito maior, né? Mas, obviamente, tudo foi feito com reunião, com respeito a eles, com realocações que se fizeram aí necessárias, né? Então, e o resultado final foi muito positivo. Obviamente, hoje eu tenho duas regiões, que é Jatobá 1 e 2. Essas regiões são as maiores que eu tenho, tirando urgência, né? Região de urgência. Região que não é de urgência são minhas maiores. Nós contamos lá hoje com 536 ruas. Então, eu sei até o número de ruas que a gente tem por região, a gente controla isso. É que eu sou meio viciado em número, então alguns números eu guardo. Ô, Mazagão, eu acho que você está sendo extremamente modesto, né, ao descrever essa trajetória, né? Quando a gente chegou na central de mandados, né, a gente não só tinha uma carga de trabalho muito desigual entre os oficiais, mas os oficiais não tinham acompanhamento. Então, se um oficial ficava meses sem cumprir o mandato, ficava com o mandato lá, entendeu? Nada acontecia. E agora, finalmente, a central de mandados tem gestão, né? E não é à toa que o tribunal pegou o Mazagão e falou, esse cara é bom gestor, deixa eu botar mais um bocado de coisa para ele segurar aqui a onda, né? Porque é por aí. Agora, a gente trabalhou com a central de mandados lá no Piauí também, sabe, Mazagão? Certo. E a gente percebeu lá no Piauí também o fenômeno que a gente percebeu aí em Minas, né? Que boa parte das não conformidades que chegavam até a central de mandados, né, eram geradas nas secretarias. Sim, sim. Né? E eu estou vendo, alguém comentou, acho que a Daniele comentou aí na live, né, que essa questão das não conformidades geradas nas secretarias aumentou com a pandemia. Sem dúvida. Aumentou até pela... Veja,
como é que surge a não conformidade? A não conformidade ela vem de uma própria desorganização. A pandemia favoreceu a não organização, e eu explico. O presidente, obviamente, quando a gente tem as nossas ondas roxas, vermelhas, o presidente baixa portarias e, obviamente, não dá para todo mundo ir trabalhar todo dia, né? Então, as secretarias acabam passando, então, formando lá rodízios. Então, o rapaz que vai lá tirar mandado, o que ele faz? Ele sabe que ele não pode tirar mandados não urgentes durante a pandemia. Mas o que ele faz? Ele adianta lá o serviço dele. Ele vai emitindo mandado, então ele emite lá mandado durante todo o período em que esses mandados não urgentes não podem ir para central. Esses mandados vão se acumulando. No dia que ele emite o mandado, o Luiz está no sistema, então o mandato sai o nome do Luiz embaixo, né? Ocorre que daqui um mês, quando volta a onda amarela e ele pode mandar os mandados não urgentes para mim, quando esse mandado chega, o Luiz está de férias. Então o sistema redistribui automático para o Carlos, né? Só que o pessoal que faz lá a distribuição, e esse é um problema sério que a gente enfrenta, que nós lidamos ainda com o papel, eu quero falar disso. Então o pessoal já leu o seu nome lá, Luiz, coloca na pasta do Luiz. O Luiz vem, pega o mandado, quando ele cumpre o mandado, na verdade quem recebe a verba é o Carlos, né? Por quê? Porque o sistema redistribuiu e não nos avisou. Então, obviamente, o trabalho é contínuo. O sistema já, desde quinta-feira passada, me avisa agora quando essa redistribuição automática aconteceu. Já fica mais fácil para o meu pessoal ver. Mas então, essa desorganização, ela que vem das secretarias, momento pandêmico piorou bastante, é em razão desse rodízio, de não poder emitir todos os mandados. A gente tem alguns critérios, porque os prazos, por exemplo, ficam suspensos, né, durante esses períodos. Então, tudo isso é complicado, né? Gostaria só de falar em relação aos oficiais de justiça. Eles não tinham acesso, por exemplo, aos mandados que estavam na mão dele, né, quando vocês iniciaram o trabalho lá, até antes da minha presença. Então, hoje, todo dia 30, né, todo último dia do mês, o oficial recebe um formulário ali, um relatório de todos os mandados que estão com ele. Então ele verifica e fala, poxa, esse mandado não está comigo. Então, às vezes, tinha oficial que tinha mandado há 900 dias, esse mandado, na verdade, ou ele nunca recebeu, esse mandado extraviou, ele nem sabia que esse mandado estava com ele há 900 dias. Então, hoje a gente não tem mais isso. Na verdade, hoje, se você fizer uma busca, nós montamos hoje uma equipe, né? Então eu tenho uma equipe lá, que a gente faz todo dia 15 uma cobrança de mandados, com mais de 30 dias, né, com mais de 20 dias, 25 dias, depende do período. E a gente faz também, todo dia 30, entrega uma zerésima, ou seja, todos os mandados que estão com você, para você verificar. E além disso, eu tenho dois grupos, né, que um verifica lá mandados com mais de 100 dias e mandados, se porventura vier, com mais de 200 dias, alguma coisa aconteceu. Então o Marçal entra em contato direto com o oficial, nós emitimos a segunda via, o Marçal acompanha, o cidadão cumpre, devolve na mão dele, a gente zera. Alguma coisa aconteceu para chegar nesse ponto. Então nós fazemos um pente fino junto com os nossos colegas oficiais, e o importante é que o oficial não tinha acesso a isso. Hoje ele tem, né? Trago uma notícia boa para vocês, também para os oficiais, né, em contato lá com a Débora da COSIS, com a Juliana da informática, né, o pessoal todo. A corregedoria, a presidência, obviamente, se envolveram e em breve nós teremos aí a CEMAD, que é a Central Eletrônica de Mandados de Minas Gerais. Gente, isso é fantástico, porque nós vamos conseguir, né, eu vou estar com o meu celular na mão de manhã, sou o gestor. Quando eu abrir aqui, vou estar recebendo pacotes de mandados de todas as secretarias, né? Naquele momento eu clico aqui, o mandado ele vai então distribuído aos meus oficiais. Várias mudanças virão, então já não tem mais aquele problema de sair o mandado no nome do Luiz e depois ir para o Carlos. Por quê? Porque o mandato só vai ser emitido, ele não ganha nome mais na secretaria, ele ganha nome na hora que eu receber ele aqui no meu celular. Então eu cliquei, você recebeu aí no seu celular, você já pode sair para cumprir, né? Então você vai poder cumprir 100% eletrônico, você vai poder imprimir. Eu não vou entrar no jeito de trabalho do oficial. Eu acho que nesse sentido não cabe a minha pessoa, até porque nós temos variações de regiões. Vejam bem, Belo Horizonte nós temos hoje, já narrei para vocês, aí 17 ocupações. Belo Horizonte nós temos um volume de comunidades, antigamente chamadas favelas, muito grande. Então eu tenho gente que vive à margem ou à beira da miséria.
né? Essas pessoas não têm acesso a celular. Eu tenho 79 unidades prisionais que a gente cobre, né? Como é que preso vai receber? Vai chegar lá e vai mandar por e-mail ou para o zap do preso? Ainda que ele tenha, né? A gente sabe que tem alguns presos que tem, ele não vai poder receber, né? Então, para esses casos, vai ter que ser impresso. A gente está estudando meios, né? Como é que o cidadão, como é que o meu oficial vai imprimir isso? O mendigo na praça, como é que nós intimamos muito mendigos, as pessoas não sabem, as pessoas que estão, muita gente que está nos assistindo agora pode até não saber, mas sai muito afastamento, não tem muito afastamento do lar, né? Tem os afastamentos, porque nós, na verdade, independente da nossa situação econômica, as pessoas acreditam muito que tudo depende da situação econômica, mesmo você estando sendo morador de rua, né, você tem relações pessoais, né? Então eles constituem família, namoradas, né? Então, enfim, então isso companheiras, né? Então, e, obviamente, eles também ocorrem esses problemas de agressão, etc., que é hoje, eu penso, pior que a pandemia, tá? Pra vocês terem uma noção disso. Hoje, eu posso garantir aos senhores, né, que 1/3 dos mandados de Belo Horizonte dizem respeito a Maria da Penha. Nós temos 146 secretarias, 4 apenas são Maria da Penha, e essa situação pandêmica, né, eu chamo disso também de pandemia, isso já não é mais nem uma epidemia, é uma pandemia de violência doméstica, tá? Então 1/3 dos nossos mandados dizem respeito a algum tipo de violência doméstica, não só entre companheiros, né, marido e mulher, etc., como também para, por exemplo, muita idosa que apanha da neta. Então, a gente tem muito disso, infelizmente. Então, a violência doméstica, e aumentou sim muito com a pandemia, tá? Até o início da pandemia, nós tínhamos algo aí em torno de 20%, hoje já ultrapassa 40%. Então, assim, é algo terrível. Realmente é algo terrível. Ô, Mazagão, a Luana Rodrigues, ela perguntou aqui no chat aqui da nossa live, né? Como é que os dados lá para fazer a avaliação de desempenho dos oficiais de justiça, né? Como é que você tem esses dados? Se os dados eram alimentados no sistema, como é que você tem essa informação? Tá certo. Bom, o Siscom é muito antigo, né? O Siscom ele surgiu em 1981, tá? Esse históricozinho, ele era da antiga Prodenge, e depois houve uma migração, houve uma melhora, o Dr. Silvio Renato, o Pio, então, teve muita gente que trabalhou em cima, melhoraram, o Rodrigo Pirani entrou, melhoraram muita coisa nele, mas ele é um sistema extremamente limitado, né? Tanto que essa central eletrônica de mandatos, veja, a minha secretaria não tem home office, a minha secretaria hoje ela é 0 home office, né? Por quê? Porque lá tudo meu depende do Siscom. Então o Siscom não tem como instalar em casa, só funciona no ambiente, né? Então assim, é complicado. E já a CEMAD ela vai funcionar via internet, né? Muito mais moderna. Daí a razão que eu consigo te mandar mandado via internet, etc. Então o Siscom ele é muito antigo. Então ele tem os dados de quanto cada mandado que você cumpriu, ele foi lido, foi baixado, tá? No sistema Siscom. Então ele está lá dentro. Agora, o Siscom não me disponibiliza uma planilha, um jeito de ver isso. Então, como é que eu tenho que fazer? Bom, então eu passo isso para o meu time de apoio, na pessoa da Isabel, que replica isso, né, lá para o Dilmo, lá na Corregedoria de Justiça. Então, o Dilmo, ele prepara o que eu quero. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos mandados o Gladson cumpriu ano passado. Tá? Então, o Dilmo ele faz, então, mas você quer saber só quantos mandados ele cumpriu, só o número? Não, quer saber quantos mandados ele cumpriu e desses mandados que ele cumpriu, quantos foram cumpridos efetivamente, né? Ou seja, ele localizou, são terminativos, e quantos efetivamente foram não cumpridos. Então ele consegue. Então, cada dado que eu peço para ele, então ele prepara um questionário, ele manda para a informática, olha o trabalho que isso dá. Tá? Então isso chega na informática, um técnico pega toda a base de dados do Siscom e separa o que eu pedi, oficial por oficial. Isso gera um pacote gigante, o pacote é tão grande que nós lá no Fórum Lafayette, né, nós não temos nenhum sistema que o abra, não temos. Tá? Então, nesse caso, a Isabel leva para casa, abre em casa,
né, e separa por oficial, pelo que eu pedi, traz isso para mim. O pacote é realmente muito grande, mas é um pacote que é preparado. Daí a demora. Muitas vezes a gente pede algo de uma, ele leva, que ele tem que replicar também, depende da informática, então isso leva, às vezes, do meu pedido até a hora que eu recebo, um mês e meio. Né? Mas aqui, Mazagão, para quem nos assiste, né, e não sabe o tamanho da GEMAN que você comanda, né? São quase 400 oficiais e 30 mil mandados por mês. Ainda continua essa ordem de grandeza? Sim, na verdade, há meses de pico que você chega a bater 72 mil mandados no mês. Mas, obviamente, a gente tem uma média diária, né, que ela gira em torno de 1.600 mandados. Tem caído, e vou explicar por quê, com a digitalização agora dos processos criminais, porque o processo crime antes ele era todo físico. Né? A gente tinha o PJE que entrou para os processos físicos, mas o crime era só processo físico. O crime agora também está no PJE, né? Então nós já temos o PJE criminal, e muitos processos que já tramitavam no meio físico estão sendo digitalizados e então transformados em PJE. Então, com isso, a pessoa, já na primeira citação, ela autoriza que o juiz, que a secretaria, por exemplo, todas as notificações do seu processo cheguem para o celular. Isso ajuda demais. Né? Mas, ao mesmo tempo, diminui o fluxo de mandados. Tá? Então, obviamente, diminui o fluxo de mandados. Então, a gente... mas então a tendência dos mandados é acabar, vai extinguir o oficial de justiça? Jamais, de forma alguma. Até porque o sistema também me permite aumentar o volume de mandados. E digo para vocês como. Então, a Corregedoria hoje trabalha, por exemplo, para que as comarcas contíguas... Então, um mandado o juiz de Neves quer intimar o Marzagão lá na Augusto de Lima, 1549. Ele manda o escrivão, emita-se o mandado. Quando o escrivão emitir o mandado, o nome do Marzagão, para Augusto de Lima, 1549, eu já vou receber esse mandado aqui. Já para que eu distribua para o meu oficial que atua no Barro Preto para intimar o Marzagão na Augusto de Lima, 1549. Né? Então, com isso a gente quebra essa necessidade de precatória com a comarca que está aqui do lado. Então, e é uma economiza, questão... né? Sim, e o CPC... mundo de energia, de esforço. Sim, né? e o Código de Processo permite. Né? Então, na verdade, nós estamos hoje atrasados em relação ao Código de Processo. Né? Mas então há um trabalho sendo realizado, há um trabalho sendo feito de modernização. E por quê? Vou contar para vocês. Então, o processo nasce hoje, você aí de casa, sendo advogado, você pode ir em casa agora, você vai apresentar a sua inicial, o sistema já redistribui, etc. E o seu processo ele vai tramitar 100% digital. Né? Nós teremos, inclusive, as audiências agora, são como as nossas aqui, que nós estamos fazendo agora, tudo digital. Só que quando chega na hora do mandado, então, o processo todo digital, imprime o mandado no papel, manda para o Marzagão entrega para o oficial dele, o oficial sai para cumprir. Tá? Tem a dificuldade disso, cumpriu, me devolveu. Né? Antes eu só mandava o papel, você lembra que a gente só mandava o papel? Agora eu digitalizo, a minha comarca está 100% digitalizada. Obviamente tem 5 secretarias que a gente não consegue, é um errinho de sistema, são secretarias que foram criadas agora, recentemente, porque mudou a competência delas, mas a informática já está trabalhando, então eu vou voltar a ser... Então Belo Horizonte hoje é 100% digitalizado, tirando 5 secretarias por enquanto. Né? Então todos os mandados que me são devolvidos são lidos, baixados no Siscom, e digitalizados numa digitalizadora lá da Kodak, etc. E já cai na secretaria. Então, muito antes de eu enviar do meu ASPROM subir com esse mandado, o mandado já estava disponível para o escrivão. Já tá ele está na tela do escrivão. O escrivão já pode, inclusive, abrir e anexar lá no PJE. Mas e aqui é mandado físico, Marzagão? Chegando lá, ele pode jogar fora. Tá? Já está digitalizado, né? Já tá... Sim. Quando vocês chegaram, digitalizava-se a precatória civil e a secretaria do Marcinho, que era a 12ª civil, me parece. Então, com isso, hoje eu já trouxe outras 141 secretarias. Na verdade, essas 5 que estão faltando eram digitalizadas, mas como mudou a competência, está tendo que ter um acerto no sistema. Tá? Mas então isso para nós é show. Ajuda demais. Né, quando a questão do extravio, porque o papel extravia. Né? Então, quando eu cheguei, para vocês terem uma ideia, já em dezembro de 2017, eu assinava por dia algo em torno de 120 ofícios. Tá?
A média precisa, em março de 2018, era de 87 ofícios. Né? Hoje, com a digitalização, eu não chego a assinar, e o dia que eu assino muito, são 5 ofícios, 4 ofícios. Porque normalmente o que me pedem, e quem me pede o que eu recebo mais de ofício veio, onde está a certidão? Sabe? Então, como eu já tenho digitalizado, eu mesmo anexo ali, já devolvo, nem tenho que acionar o meu oficial para esquentar a cabeça dele com isso. Tá? Então, a gente já consegue, assim... Eu tenho que deixar o Carlos falar um pouquinho, porque eu fico empolgado. A Geman, Carlos, é uma joia, é um exemplo de como que o ciclo da gestão, sabe? Aquela questão da melhoria contínua, ver as não conformidades, trabalhar com os oficiais, né? Olhar os indicadores e ir melhorando. A Geman é um exemplo maravilhoso de como que a gestão melhorou a vida também, não só do Marzagão, mas de todo mundo lá da Geman, né? Dos oficiais, das secretarias e tudo mais. Então, eu fico empolgado e não deixo o Carlos falar. Vai lá, Carlos. Eu estou cheio de pergunta aqui mesmo, até para assim, dar lembrança do que eu tinha e como é que é hoje. Eu gostaria de saber, Marzagão. Você me falou aqui, ó. Agora a maioria dos mandados é Maria da Penha. Né? Sim, eu lembro que sim. Antigamente eu acho que tinha um grupo pequeno que cumpria isso, não era? Continua ou não? Não, eu extingui aquele grupo, eu fundi, porque na verdade o Maria da Penha, a relação de conflito é muito grande, inclusive no ato de cumprimento. E a gente tinha cinco pessoas jovens, e eu encontrei, já assim que cheguei, a Daniela era uma oficial que cumpria lá, e assim, e eu vi aquela menina vindo na minha direção, sabe? Ela chegou nervosa. Você que está aqui agora, sei o quê, e bastante nervosa e agressiva, sabe? Achei ela, gente, mas o que aconteceu, né? Que você vai ver, não sei o quê. Aí depois eu fui conversando e fui entendendo a pressão que ela sofria. Então eu trouxe ela para o meu time de urgência, eu agreguei o Maria da Penha, porque né, são intimações urgentes, no meu time de urgência. E agreguei essas pessoas que quiseram, a pessoa tem que querer. Comigo, nada é forçado, a pessoa tem que querer. Então, os que quiseram continuar fazendo urgência, então eles passaram também a fazer urgência e o pessoal de urgência passou também a fazer Maria da Penha. Além disso, fizemos algumas reuniões com os escrivães e com os juízes de Maria da Penha, pessoas maravilhosas, pessoas que nos compreenderam. Então, hoje, um fluxo imenso de mandados Maria da Penha sai para as regiões. Né? Então, a gente consegue fazer muita coisa nas regiões, ou seja, nem todo... então, quando há risco iminente de morte, vem para a urgência. Quando são questões mais sutis, né, de reforçar uma intimação que já aconteceu, um cidadão que ainda insiste, já afastado, em mandar um WhatsApp para ex-companheira. Então, para esses casos, cai na região, meu oficial de região tem uma facilidade maior de encontrar a pessoa, né? E então eu extingui então esse núcleo Maria da Penha, agreguei aos meus oficiais de região de urgência, né? Então antes 4 ou 5 oficiais faziam, hoje 15 oficiais fazem a urgência. Além disso, os oficiais de região, né? São mais de 360 que dão esse apoio fundamental e conseguem cumprir. O oficial de região, gente, ele cumpre com... Porque ele já mora no bairro, ele vai... O bairro, a extensão é bem menor. Né? Eu tenho uma região que é a 4001, onde eu tenho 2 oficiais de urgência que eles pegam do BH Shopping ao Taquaril. Quem conhece Belo Horizonte sabe o que eu estou falando. Né? Eles atravessam todo, né, tanto o Belvedere quanto a Serra, né, e chegam até o Taquaril. Então é uma região gigantesca. Né? Tínhamos outros problemas, vocês devem se lembrar. Tinha os mandados do Estado, né, e do município, saía aquele fluxo imenso de mandados, o oficial entregava e tal, o que gerava um problema, uma reclamação. Assim que eu cheguei, a primeira reclamação que eu enfrentei foi do sindicato, né, dos próprios oficiais, porque realmente isso gerava uma verba gigantesca para poucos oficiais ali, e também não é culpa dos oficiais. Tá certo? Você está lá trabalhando lá na Afonso Pena, a Secretaria de Estado da Fazenda muda para Afonso Pena e você começa a receber mandados por dia. Nós estamos falando em 150 mandados por dia para você cumprir. Você tem culpa disso? Saiu para você. Então hoje isso foi zerado, né? Então hoje um trabalho, logicamente, repito, um trabalho feito junto à Presidência do Tribunal de Justiça, né? Junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça,
né? Então, hoje, atos normativos foram criados, né? E a secretaria já intima eletronicamente. Então, com isso, nós diminuímos esse fluxo, acabou isso acabou. Então, acordos foram assinados com a AGE, com o município, então a gente já conseguiu, então, isso aí acabou. Então, nós não temos mais isso em Belo Horizonte. Acredito que nem sequer no Estado, né? Eu não saberia detalhar para vocês, mas posso garantir aos senhores que isso nós não temos mais. Então, Belo Horizonte, hoje nós zeramos isso, e hoje quem trabalha na região da Serra realmente cumpre o que tem que ser cumprido lá, etc., né? E não mais essas intimações de fazenda, etc. Outra coisa, Marzagão, quando a gente está aí tendo contato com os centrais de mandado, nos tribunais que a gente trabalha, tudo, eles falam assim, a forma de remuneração do oficial, igual na Justiça Federal, é uma gratificação fixa para todo mundo. Acaba Sim. que vocês é por produtividade, né? Vai depender da quantidade de mandados, não é isso? Exatamente. Tem funcionado bem? O que você me diz? Bom, aí é uma questão, se eu falar que eu acabo apanhando, você é agredido amanhã, então tem esse problema. Mas, polêmica, uma divisão entre os próprios oficiais. Eu tenho oficiais que defendem a verba fixa e eu tenho oficiais que defendem a produtividade. Eu penso que, do jeito que está hoje, né, é o mais justo? Sim, ele é o mais justo. Do jeito que está hoje é o mais justo, porque o cara que cumpre mais recebe mais, o que cumpre menos recebe menos, ele aparentemente é o mais justo. Eu penso que deveria haver um sistema misto. Tá? Eu acredito que o sistema misto vai trazer a solução ideal para a coisa. Ou seja, oficiais de urgência. Esses oficiais, eles precisam... veja, o oficial de região ele não pega uma audiência para amanhã, raríssimas vezes. E quando pega, há a possibilidade até dele me devolver, se for mais cedo, eu passo para o oficial de urgência. O oficial de urgência ele faz. Deixa eu narrar para vocês, vocês vão entender. Quando eu cheguei, nós tínhamos 117 regiões, Belo Horizonte, né? A gente fez um estudo, fundiu algumas, né? E conseguimos hoje, nós estamos com 79 regiões. Tá? Agora, então Belo Horizonte se subdivide em 79 regiões, para regiões comuns, né? Mas o meu time de urgência são apenas 7 regiões. 7 regiões que eu já tenho, inclusive, no celular. Eu já abro aqui no meu celular, eu tenho acesso a essas regiões. Conversando com vocês aqui, eu posso acessar aqui e mostrar aqui via celular, inclusive, todas as regiões de Belo Horizonte. Tá facinho de abrir aqui. Então, com isso, houve uma diminuição, portanto, dessas regiões, mas as regiões de urgência continuam sendo 7. Então, Belo Horizonte se subdivide em 7 regiões de urgência, onde esses 15 oficiais cobrem, e mais 79 regiões, onde os outros oficiais melhor trabalham. É importante dizer isso. A qualidade do serviço prestado por região, obviamente, ela tem que ser melhor do que a prestada pelo oficial de urgência, né? O oficial de urgência, para fazer uma citação, ele bate na sua casa, você não está lá, ele não tem muito tempo de voltar lá amanhã, ele vai ter que devolver isso, informar, poxa, eu fui lá, né, e efetivamente não localizei o Marzagão. Agora, o oficial de região, todo dia ele passa na porta da minha casa. Então ele vai tocar a campainha, ele vai verificar se eu estou, ele vai conversar, ele vai agendar, vir aqui sábado, ele me achar. É muito mais fácil de me encontrar do que o oficial de urgência. Isso é uma questão óbvia. O oficial de urgência realmente é para questões urgentes. E poder levar isso ao juiz é mais difícil, né? Esclarecer o juiz que nós temos 15 oficiais que fazem urgência e temos 365 que fazem região. Então, efetivamente, é muito melhor para o juiz mandar uma ordem para o oficial de região do que para o oficial de urgência. Tá? O serviço de região, ele, naturalmente, é melhor. Eu tenho também a equipe de réu preso, né? A gente brinca que quem é mais eficaz, né? Indubitavelmente o réu preso, até porque então, todo dia que o meu oficial vai lá, o cara está lá, né? Não tem nem para onde correr, não dá para se esconder, né? Ele é buscado pelos agentes, né? Então, efetivamente, assim, quase 100% dos mandados de réu preso são cumpridos, né? Quando não são cumpridos, quando mudaram o cara de presídio, unidade prisional, né? Mas então, existe sim uma análise hoje feita diuturnamente do volume de mandados que sai, de quantos são cumpridos, né? Quem cumpre melhor, por que cumpriu melhor, tudo isso hoje a gente busca agregar, viu, Carlos?
É o que o pessoal está falando, né, gente? Foi falha minha. É o caráter indenizatório da verba, né? A Jolie falou, acho que a Amado Sim, está sim. fazendo, eu falei como se fosse uma É, remuneração, realmente está repondo o gasto que o oficial teve. Mas a sim, pergunta, até a porque pergunta, a preocupação era só a questão seguinte: era uma verba fixa ou era, né, por mandado? Depende do é, tipo de justiça, de sim, tribunal, tem pagamentos isso. variáveis. Há vários estudos, eu posso até antecipar quem está nos acompanhando, há vários estudos sobre o tema, mas os próprios oficiais, entre eles, não se acordam. Então, assim, não seria eu que nesse momento iria dar a minha opinião, né? Mas realmente, por produtividade, você é, é mais justo, mas ainda assim, hoje, gera uma discrepância grande. Então, eu tenho oficiais que no último ano receberam, por exemplo, R$ 100 mil de verba, né, indenizatório, e você pega o oficial que recebeu R$ 10 mil de verba. Então, ainda há, até porque tem região que você tem, como eu disse, né? Então, o oficial de urgência recebe mais, mas mesmo quando assim que nós chegamos, nós conseguimos, por exemplo, havia uma média de mais de 70 mandados dia para o oficial de urgência. A média hoje do oficial por urgência, que a Isabel, a última que a Isabel me informou, né, a média de 13 mandados dia por oficial de urgência. Vocês verem que eu já aproximei o oficial de urgência do oficial de região, que foi aquilo que eu falei, de 1,8 a 5,5 mandados dia. Né? Então, o oficial de urgência está pouco mais que o dobro. Ele era 10 vezes mais. Ô, Mazagão, Né? e você tem ideia do prazo médio de cumprimento de mandado aí na GEMAN, atualmente? Como é que está esse prazo Tem. médio? Tá, o réu preso é o mais rápido, né? Então nós alcançamos hoje algo em torno de 5,6 dias. A urgência, isso é interessante, né? Nós temos que os oficiais de urgência, em que pese eles cumprirem mais rápido, eles cumprem rápido. Eles demoram um pouquinho mais a certificar, né? Portanto, as regiões estão batendo 11 dias e a urgência 13. Interessante, né? Ou seja, o mandado, o da urgência, a média que eu recebo é com 13 dias, e o da região já são 11 dias. 11 dias. 11 dias já certificado, acabado. Ele tem 20 dias para cumprir, né? Mas veja que com 11 dias, na média, e eu tenho oficiais que pegam mandados de região, que pegam mandados hoje, e dentro de 2 dias já me devolveram, já cumpriram, já devolveram. O pessoal se organizou muito bem. Acho que eles estavam ansiosos por tanta organização. Né? Essa estatística, Mazagon, isso é um sonho. Imagina lá em 2019, quando a gente começou a trabalhar lá com a GEMAN, isso é um sonho que você está falando aí, né? Assim, não, sim, sim. E, obviamente a gente é um pouco prejudicado pela pandemia, quem não é, né? Mas até quando a gente tem a suspensão de prazo, etc. Isso gera muita confusão, até do ponto de vista processual mesmo, né? A questão da palavra confusão, do ponto de vista processual, porque não se sabe qual. Sai um mandado hoje, está tudo funcionando, né? Estamos na onda amarela, me parece. Sai um mandado lá de despejo. Então o oficial ele vai te notificar, vai contar 15 dias e vai voltar para te despejar, né? Notificação de despejo. Fica a dúvida. Então suspende-se o prazo amanhã. O oficial me liga, eu falo, chefe, o que eu faço? Né? Eu já notifiquei, daqui a 15 dias eu vou lá e tiro o cidadão. Não pode tirar. Como é que ele vai tirar? Se o prazo está suspenso, o prazo processual está suspenso. Então, se a gente ficar numa onda roxa 50 dias, só vai retomar o prazo no dia que sair da onda roxa. Então, notificou, contou 2 dias, passou 50 dias, ele vai contar. Então, aí sim, mais 13 dias para poder despejar. Então, tudo isso gera uma confusão muito grande. Mas nós já estamos vacinados, pelo menos em relação a isso, né? Se não vacinados para o Covid-19, estamos vacinados para isso. E os oficiais, obviamente, os idosos, os doentes, tem um período tem que ficar de resguardo. Nesse momento, né, hoje especificamente, eu estou com 2 grávidas em casa. Eu tenho uma que está até para ganhar neném, que é a Bruna. Então, assim, eu monitoro e sei de perto o que cada um dos meus oficiais tem, como é que a gente agrega isso, quantos oficiais estão com Covid hoje, quantos estão só com suspeita, quantos estão positivados, quem está de licença. Então a gente faz um acompanhamento disso. Eu criei alguns serviços, eu tenho hoje, a gente brinca, né, de um babysitter, tá? Eu tenho uma babysitter de oficiais, porque os oficiais que
efetivamente tem um probleminha a mais, demora um pouquinho mais. Então, o que ela faz? Ela acorda, primeira coisa da manhã, ela trabalha sempre no horário da manhã, tá? Essa colaboradora. Então, ela já liga pro oficial, bom dia, oi, vamos acordar, sabe? Vamos sair, vamos trabalhar, vamos... Então, ela faz esse acompanhamento pessoal ali, qualquer problema ele reporta para ela, traz para mim. Então, a gente tem um acompanhamento. Eu mando um oficial na casa sua. Então, quando eu vejo que tem um problema grande demais, então, eu tenho um colega, o Massal é designado para isso, ele vai lá na sua casa, ele tem uma conversa com você para tentar resolver, a gente recolhe os seus mandados, a gente vê o que a gente pode fazer, para que a gente não tenha que ficar também, senão também vai quebrar a corregedoria. Né? E não é isso, nós não somos corregedoria. Né? A função minha lá, quanto gestor, é dar solução aos problemas. Um dia que eu recebi lá uma advogada, ela chegou no celular, até vi que estava gravando, ela, vou te gravar, eu falei, não, faz favor. E ela, porque eu estou aqui, você precisa tomar providência, eu quero que o oficial seja processado. Eu falei, isso não é comigo, você vem no lugar errado. Eu estou aqui para a gente dar solução ao seu mandado. O que aconteceu, não cumpriu, vamos conversar com ele, vamos pedir para voltar, vamos agilizar, porque às vezes tem questões também interpessoais. Existem muitas questões interpessoais que as pessoas não veem. Né? Então, eu tenho casos lá de questões interpessoais. Que o oficial, quando ele vai intimar, chega na casa, ele vê, poxa, tem um caso lá, o oficial foi intimar, ele chegou, ele viu, poxa, essa aqui é minha ex-noiva. Foi noivo dela 8 anos, terminou de uma forma... E né, terminou com ela, casou com outra 2 meses depois, então não fica legal dele intimar mais, ele não é muito bem quisto naquele ambiente, então tem que me devolver, foro íntimo, eu preciso redistribuir. Tem todo um cuidado que a gente tem que ter, que os oficiais também são seres humanos, né? O pessoal parece que esquece. São gente, tem sentimentos, depressões, né? Se divorciam, tem filhos, tem doenças. Então, tudo isso traz, a gente faz um estudo com a pessoa, a gente trabalha com a pessoa. Né? Então, a minha gestão em que pesa, que ela é uma gestão técnica, numérica, ela também é extremamente pessoal. Eu tento, mas assim, ao máximo mesmo, acho que ter essa visão individual, né, do conjunto faz parte. Ô Marzagão, mas você só consegue ter essa visão individual quando você tem essa visão global que você tem. Você consegue medir tudo, você consegue saber onde está o gargalo, onde estão os problemas. Né? É uma decorrência natural da boa gestão. Né? Mas uma coisa eu queria perguntar. Você tem aí, então, 400 oficiais de justiça praticamente, milhares de mandados. Você tem um time de apoio, né, que te ajuda aí. Quantas pessoas? Como é que você montou essa equipe? Bom, primeiro, organizar. Né? Segundo, codificar. Eu preciso ter código, eu preciso ter dados, eu preciso ter informações. Eu aprendi com Pedrosa, né, Pedrosa? Então, eu preciso ter informações. Inclusive, ele é chatinho nisso, viu? Eu preciso, com essas informações, né, montar gráficos. Então, eu tenho gráficos individuais de cada pessoa hoje. Eu não gostaria de mostrar aqui, mas então eu tenho quem é o meu melhor oficial, do ponto de vista de eficiência, quem é o meu pior oficial, quem é o meu... Então, eu tenho isso. Tá? E eu monto um gráfico meu mesmo. Né? Quais são os... Porque eu também eu faço parte do conjunto da obra. Então, eu tenho um gráfico meu. Onde é que eu estou ruim? E acredite, eu sei onde eu estou ruim e estou péssimo em alguma coisa lá. Então, assim, eu mesmo cobro de mim. Né? Então, eu monto esse gráfico. Então, eu preciso atender mais. Quando eu preciso atender mais, então, eu já passo para a secretária. Então, eu sempre tenho uma secretária, né? Daí com a Amanda, Ana Maria, hoje é a Mariana, a gente tem um trabalho proativo em relação a isso. Então, eu passo para ela. Eu tenho colaboradores, veja que o meu setor é misto. Ao contrário de uma secretaria judicial, onde você só tem servidores, e você vai ter lá apenas como colaborador o ASPROM, né? Eu tenho colaboradores, então eu tenho assistente, eu tenho ASPROM, eu tenho mensageiro, eu tenho a secretária, que são colaboradores, né? Vêm de empresas privadas, né? Que o tribunal fornece. E tenho servidores na minha secretaria. Né? Então, eu tenho oficial de apoio, tenho oficial judiciário, enfim, essa gama de pessoas. Então, a primeira coisa, então, eu codifico, eu vejo né, junto de gente que você mesmo, o Luiz, naquele tempo acompanhou, a Yara, por exemplo, ela trazia para você as informações de balcão, né? Ela é ótima no balcão, os oficiais a amam. Então, a Yara
né, ainda mantém em relação a essas questões de balcão. Então, primeiro, ela sempre dá o primeiro suporte. Chegou lá, deu uma confusão no balcão, né, e o colaborador não conseguiu resolver, um dos servidores de secretaria não conseguiu resolver, chama a Yara. Então a Yara entra, a Yara tenta achar uma solução. E quando às vezes eu chego, a Yara ela só reporta para mim. Reportar é obrigatório. Então ela reporta, chefe, tá joia? Aconteceu isso e isso, eu fiz assim. Né? Aí eu tomo um café e agradeço. Mas então. Equipe então, boa, né? Sim, muito boa. O líder cultiva a equipe dele, né? E aí a equipe segura a onda, né? Sim, então havia duas pessoas no apoio, que era o Juarez e a Isabel, e tinha também lá o Carlinhos, que cuidava da sala. A gente ampliou essa equipe um pouco. Eu levei a Andréia, eu levei o Massal, né? E o Massal é um psicólogo, é um pai, né? Então, ele já faz parte da Associação dos Oficiais de Justiça, né? É presidente ou foi presidente. Então, o Massal ele conhece todos os oficiais, conhece a fundo. Então, às vezes, tem questões que o oficial quer tratar com o oficial. Então, eu prefiro, às vezes, que ele converse primeiro, para depois vir para mim e a gente acha, eu dou a última palavra, mas deixo ele resolver aquela questão. Então, ele é muito proativo em relação a isso. Nós sempre buscamos solução. Eu reitero que eu vim da corregedoria, mas eu não sou corregedoria. Não me cabe também, porque senão, se cada vez que um oficial atrasar, cada vez que um mandado não chegar, se eu ficar denunciando o oficial, eu vou ser um denuncista, não seria gestor. Então, a minha função é dar solução ao mandado e amenizar o sofrimento, acaso seja sofrimento daquele oficial. Então, nós conseguimos, graças a Deus, e com o apoio dos oficiais, né, encontrar isso. Então, a gente faz essa gestão toda. Então, hoje eu tenho um time de apoio formado lá por uma gama, e respondendo a sua pergunta, eu deixo de dizer nomes todos, viu, Carlos? Por quê? Porque aí eu estaria sendo injusto. Porque, na verdade, como é que eu escolho esse time? É o time que me escolhe, não sou eu. Né? Tanto que há variações. Então, assim que eu entrei, o Gladson esteve presente, o Bruno, né? A turma da urgência chegou. E isso, o próprio tempo vai agregando mais gente, o que vai, inclusive, aliviando a pressão sobre aqueles que inicialmente se apresentaram. Então, o Gladson, por exemplo, antes recebia um volume grande de mandatos, você tem que ir lá resolver. Só hoje eu já consigo dividir com ele, com a Rosilene, com a Flávia Eunice, com o Alexandre Giovanni, né, o Baby. Então, a gente consegue trabalhar com outras pessoas, né, eu tenho o Rafael, e aconteceu algo incrível. Nós chegamos a um momento de tamanha organização, ainda que em papel, que eu vi que a gente podia ajudar o interior. Então, hoje a gente faz cooperações, então a gente fez algumas cooperações iniciais em Nova Serrana, Sabará, e hoje a gente faz cooperação. Por exemplo, nós estamos nesse momento cooperando em Mercês, cooperamos durante 2 ou 3 meses em Senador Firmino. Né? Por quê? Porque o Senador Firmino tinha um oficial só de justiça. O rapaz me ligou e conversou com a juíza dele e falou, gente, eu não aguento, eu preciso tirar férias, eu preciso tratar a minha saúde e tal. Então, nós demos para ele um tempo, e nesse tempo, enquanto ele saiu, eu coloquei o oficial meu lá revezando. Né? E, então, que oficial que foi? Só agente da urgência? Não, pelo contrário, eu até evito tirar a agenda da minha urgência. Eu preciso da minha urgência. Né? Então, a gente pega alguém de região que se predispõe. O pessoal, hoje, eu tenho uma lista. Tá? Então, como é que eu chamo essa pessoa? A pessoa que se chama, a pessoa chega lá, procura a Mariana e diz, olha, eu estou pronto para cooperar em outras regiões. E ainda a gente ainda pergunta, qual região você quer? Você quer que seja vizinha à sua? Não, eu quero só que seja, por exemplo, a região do Barreiro. Beleza, então coloca a região do Barreiro. Se alguém é do Oeste, se uma região fica com um oficial só, eu coloco aquela pessoa como cooperador. Tem gente que diz, não, eu coopero em toda a grande BH, para mim tanto faz. Né? Que é o caso da Rosilene, da Flávia Eunice, então eu coopero em toda a grande BH. Aí chega outra pessoa e diz, mas Zagão, eu queria cooperar no interior, eu queria conhecer isso. Então, quando tem essas oportunidades, a gente pede essa pessoa. Então, eu tiro a pessoa do sistema nos dias que ela está lá, faço um rodízio. Então, isso já entra no meu sistema tranquilamente de rodízio. A pessoa, hoje eu tenho lá um oficial que vai para Mercedes, ele fica lá, né, durante uma semana. Nessa semana ele está fora do meu sistema, ele está cumprindo lá. Na semana que vem ele volta, outro oficial vai.
né? E aí ele volta para o meu sistema semana que vem. E funciona assim. Nós estamos ajudando várias comarcas e podemos ajudar massivamente hoje, tranquilamente, de 30 a 40 comarcas do interior. Eu garanto isso. Sem prejudicar o trabalho em Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte hoje tem uma coisa que ninguém tem: mão de obra, né? Nós temos uma mão de obra especializada, qualificada. Né? O colega do interior, gente, veja, quanto menor a cidade, menor o interesse. Essa é a realidade. Então você tem várias comarcas, onde você tem... eu até participei de um levantamento, eu gostaria de dizer esse número, mas como eu só participei, eu fui convidado, mas vamos dizer aí que dessas 296 comarcas, algo em torno de 30 tem apenas um oficial. Então, esse oficial ele é levado a situações extremas. Quando ele tira férias, é o oficial da comarca ao lado que o substitui. Mas nem sempre o oficial da comarca ao lado quer o substituir. Né? Então, foi o que aconteceu em Senador Firmino. Ubá está a 32 quilômetros, mas nenhum oficial de Ubá quis cobrir Senador Firmino. Então, eu disponibilizo o meu oficial, que vai para lá e cumpre. E a comarca não para, a justiça não pode parar, né? De jeito nenhum. E a gente tem conseguido levar isso. Ô, Mazagão, a hora está chegando aqui, está virando, nós vamos ter que já caminhar, está vendo? Passa rápido demais. Aqui, não falamos aqui, mas você deve ter reparado, né? A quantidade de elogios aqui a você está uma coisa impressionante. Você está de parabéns, a equipe toda aí, os oficiais se manifestando. Obrigado. Para a gente concluir, como é que você imagina a central de mandados daqui 5 anos? Que mudança que vai acontecer? Se você estiver lá ainda, né, pelos elogios aqui, você vai estar lá na direção do tribunal, mas se você continuar na GEMAN, o que você pensa em implantar? O que vai acontecer? Bom, a gente não pode parar nunca, né? Então, eu penso que o que nós precisamos é o máximo de informatização, o máximo. Por quê? Porque tudo hoje é informatizado. Você me paga agora aí via Pix, eu te pago via Pix, né? Então, nós estamos conversando aqui através de tecnologia, o máximo de tecnologia, porque o processo pede tecnologia. Né? A pandemia foi uma tragédia, sem dúvida, mas o que a pandemia vai deixar de bom para os processos foi que nós quebramos requisitos de 1930. Né? Nós quebramos bobagens que o Código de Processo trazia de 1930, coisas antigas, coisas arcaicas. Né? Essa questão de pegar preso, levar para o fórum, isso é um desgaste para a Secretaria de Segurança Pública, isso é um risco para a população, isso é um custo gigantesco. Você tira um policial militar para ficar escoltando, fazendo escolta, quando ele podia estar na rua, né? Exercendo a função dele. Então hoje a gente consegue fazer videoconferência com todo mundo, em todos os lugares, isso vai ficar, né? Então o processo hoje, o processo já é digital, ele não vai ficar digital, o processo já é digital, o mandado tem que ser digital, né? Seja por vídeo, quem não quer me dar o e-mail, quem não quer me dar o telefone, nós vamos chegar ao ponto de que o oficial aperte aqui e ele faça então a filmar, ele faça a leitura e isso está sendo filmado, e o cidadão já está citado e isso já vai para o processo, esse vídeo, e acabou. Nós precisamos vencer essas resistências toscas e antigas, que se usava para se protelar processos. Essa que é a verdade. Então nós precisamos ver essa busca e apreensão de autos. Olha que coisa. Né? E ainda sai, viu? Assim, por dia, pelo menos a região do Barro Preto, onde tem muito escritório, sai muita busca e apreensão de autos. Pelo amor de Deus. Advogado que enrola o processo, vou segurar o processo aqui comigo, vou esconder ele. Enquanto isso, o meu cliente está separando dinheiro e tal. Dinheiro o cara busca no banco, faz financiamento. O importante é o processo acabar. O processo nasce de lide. A justiça vem para pacificar a lide. É esse o nosso objetivo. Tem que ser rápido, tem que ser breve, tem que ser eficiente. E é isso, e com satisfação, com reconhecimento. Condutas individuais, né? Só uma conduta individual não pode marcar uma categoria, uma classe inteira. Né? Jogaram toda a conta para cima do oficialato, para cima do servidor. Né? Nós não temos a culpa do mal do mundo. Né? Nós somos trabalhadores, trabalhamos muito. Todas as secretarias fizeram home office, a minha infelizmente não tem. Então eu sou um dos servidores que todos os dias, desde 18 de março, vou ao fórum. Né? Tenho que ir. E estamos aí trabalhando bem com esse pessoal todo. Graças a Deus, com o apoio deles, meus agradecimentos a cada oficial de justiça, a cada colaborador, a cada servidor da minha secretaria, né?
turma da faxina que limpa lá e mantém a gente saudável, sem Covid, né? A direção, o doutor Cristiano, o doutor Fioravante que passou, meus agradecimentos. Eu só tenho a agradecer, né? Não fosse isso, estaríamos onde estamos hoje, com uma das, eu garanto, se nós não somos a melhor, nós estamos entre as 3 melhores secretarias do Estado de Minas Gerais, eu garanto. Vocês estão de parabéns mesmo. Os números que você trouxe aí, impressionantes aí. As coisas que você falou, a gente percebe, né? As mudanças significativas, expressivas. E não são meus números, são números da minha equipe, do meu time. Tá certo. Ô, Mazagão, agradeço muito aí sua participação, né? O Instituto Ágil aí gosta de ver quem que está aí botando a mão na massa, utilizando a gestão e produzindo resultados, né? Para a nossa justiça sempre avançar. O objetivo é esse. Para o nosso jurisdicionado, né? Nosso cidadão. Claro, a gente que paga impostos caríssimos, é para ele que nós trabalhamos. Isso. E agradeço aí a todos que participaram. Foi muito boa aí a participação, né? Até uma próxima ocasião. Grande abraço. Deus quiser. Um abraço. Tudo de bom.